Fala, Tutu, fala. Aí vai gravar um vídeo que está aqui na loja do papai. Porque ele vai mostrar uma coisa aqui. Pessoal, vou falar sobre ratil. Ratinho? Ratil. Ratil é a relação entre o pé de vela e a catraca. Muita gente me pergunta isso agora que os pés de vela têm uma coroa só. Se vale a pena você sair de um pé de vela de 3 coroas ou até de duas coroas para o pé de vela de uma coroa. De ratinho. Ratil não é ratil. De Então é o ratinho. seguinte, o que é o ratil? O ratil é a relação entre o número de dentes da coroa com o número de dentes do cassete, tá? Você E se divide... for chinês, tem que ir com chinês. O ratil nada mais é do que você dividir o número de dentes da coroa pelo número de dentes do cassete. Por exemplo, uma coroa 44 com um cassete de 22, você vai ter um ratil de 2. Isso quer dizer que para uma pedalada completa no pé de vela, a roda vai dar 2 voltas. Quanto menor esse número, mais leve essa relação é, mais fácil de subir. Quanto maior esse número, mais pesada a marcha é, melhor para ter velocidade, para descer, para andar mais rápido. Então, as mountain bikes têm 3 coroas, elas vão ter 24, 27 e 30 e 33 velocidades. Essas bicicletas com 33 eu acho um absurdo completo, 30 também acho um exagero. Então eu vou falar só de 24 e 27, que eu acho que é o que faz sentido. Depois 20 velocidades, que é uma relação que se usou por muito tempo. E agora as de 11 e 12 velocidades, tá? Então, só para vocês terem noção, eu fiz um Excel aqui explicando o ratil. Eu vou tentar mostrar para vocês pela câmera. Falando do ratil para uma bicicleta com 24 velocidades com coroa 42, 34, 24 e um cassete 11, 34, que são os mais usados em bicicletas de 24 velocidades. Para efeito de cálculo, eu vou usar só o 42 e o 24 e a coroa intermediária eu vou dispensar. Uma das coisas que eu vou dispensar nesse vídeo é a questão do gap, que é o intervalo entre uma marcha e outra, porque senão vai ficar muito complexo isso. Então, você pegando aqui a marcha pesada, coroa 42, com cassete 11, você tem um ratil de 3,82. Isso quer dizer, para cada volta no pé de vela, a tua roda vai dar 3,82 voltas, quase 4 voltas. Na sua marcha leve, 24 com 34, você tem um ratil de 0,71. Ou seja, para cada volta que seu pé de vela dá, a sua roda dá 0,71. Então vamos tomar essa bicicleta de 24 marchas como base. Esse ratil 0,71 é muito leve e esse é bem pesado. Então você tem uma relação de 541% de diferença da mais pesada para mais leve, certo? Se você partir para 27 velocidades com 42,22 no pé de vela e 11,36 atrás, que mais uma vez é a relação mais usada, você vai ter 0,61. Essa marcha é tão leve que é basicamente impossível você pedalar nela, porque você anda no máximo a 4 por hora e fica difícil até de se equilibrar. E aqui um 3,82, que é uma marcha bem pesada, assim como essa, e também, eu acredito, pouco usada no mountain bike. Com uma relação total de 625%, que é um exagero, na verdade, porque a marcha é demais, a não ser que você seja uma pessoa que vai fazer um cicloturismo, esteja com uma bicicleta muito pesada e precise de uma marcha tão leve e uma marcha tão pesada no mesmo percurso. E aí, finalmente, a gente parte para os grupos de 20 velocidades, que eu pessoalmente acho muito mais eficientes do que grupos de 27 e de 24. Tá? A relação mais usada é o 38 por 26, com o cassete 11,36. Isso dá 3,45 na pesada e 0,72 na leve, com um total de 478% de diferença entre a mais pesada e a mais leve. Como esse grupo é um grupo que eu usei muito tempo e eu sei que é um grupo que supre as necessidades de todo mundo, eu vou tomar isso aqui como base
para fazer a comparação com os grupos de 11 velocidades. Então agora falando do grupo de 11 velocidades mais simples que tem, que é com cassete 1142. Se você mora numa região de serra e sobe bastante e precisa de uma marcha leve, você vai ter que ter uma coroa de 30 dentes. Porque assim você vai ter a mais leve 0,71, inclusive um pouquinho mais leve do que a de 20 velocidades. Porém, você vai ter pouquíssima marcha pesada, 2,73 na pesada, enquanto você tem 3,45 na 20 velocidades. Se você mora numa região de serra e só está preocupado em subir e não tem falsos planos descendo ou precisa pedalar durante bastante tempo com uma velocidade alta, ou então, por exemplo, uma bike de enduro que você basicamente vai pedalar na subida e na descida você vai parar de pedalar, essa transmissão dessa forma te supre. Outra realidade, você com uma bike como essa morando numa região um pouco mais plana. Então você pode pegar aqui a coroa, jogar por exemplo uma 34 e aí muda a relação. Você começa a ter uma marcha um pouco mais pesada, 309, e uma marcha leve, não tão leve. Porém, se você mora numa região plana, você também não vai sentir falta de marcha leve. E aí, de novo, essa transmissão vai te suprir. E se você é uma pessoa que realmente gosta de pedalar pesado, é melhor usar uma 36. E aí, você vai ter uma marcha leve bem pesada, até 0,86, e uma marcha pesada já um pouco mais próxima de um grupo de 20 velocidades, onde você tem 3,27 para 3,45. Então, essa relação de 11 com 11,42 é uma relação um pouco restrita, 382%. Porém, para casos específicos é suficiente. A vantagem dela seria ser muito mais barata, vamos dizer assim. Depois a gente tem a 11 velocidades com 11,46, que são os cassetes ou Sunrace ou Shimano XT, que tem a relação de 11,46. Essa já é uma relação bem mais ampla. Ela já me traz um total de 418% de relação. E tendo essa coroa de 34 com 11, a gente tem 309. Ainda não é tão pesado como, por exemplo, uma 20, que tem 345. E 0,74 na leve, que é basicamente a mesma coisa que um 0,72. Você não vai sentir nem diferença de uma 20 velocidades. Então, nessa questão aqui, na 11 velocidades com 34, 11,46, você só vai perder mesmo um pouquinho de marcha pesada. Então, na prática, para a maioria das pessoas, essa relação aqui é suficiente. Acredito que 80, 90% das pessoas estariam satisfeitas com essa relação de 11 velocidades com o cassete 11,46. E aqui finalmente a gente parte para os grupos de 12. Nesse primeiro, o grupo NX com cassete 11,50, que você com uma coroa 34 passa a ter 0,68 na leve. De novo, comparando com um 20 velocidades, é inclusive mais leve do que o grupo de 20. E na pesada você tem um 3,09 em relação a um 3,45. Ela ainda é um pouquinho mais leve do que a outra, mas pouca coisa. Se você anda numa região que precisa realmente de muita marcha pesada, jogue uma coroa 36 na sua transmissão, você passa a ter 0,72, mesma coisa do 20, e 3,27, muito próximo do 3,45 do 20. Então esse novo Eagle NX, que tem um preço bem acessível e é um produto de alta qualidade, tem 455% de range, com ratio numa coroa 36 de 0,72, 327. Eu pessoalmente prefiro uma coroa menor, uma 34 aqui eu acho que seria o ideal, e se morar numa região muito pesada, você pode até optar por alguma coisa mais leve. Por último, você tem o Eagle GX, XO1 e XX1, que ele usa a relação 10,50 de cassete. Então, de novo, com o 34, a gente vai ter 0,68 na leve, mais uma vez, mais leve que um grupo de velocidade, de 20 velocidades, e 34, 3,4
basicamente a mesma coisa que o 3,45 num grupo de 20. Ou seja, os tais 500% que a SRAM vende como a melhor coisa que tem, e realmente é. Basicamente, ela é inclusive maior do que o grupo de 20 velocidades. Então, qualquer pessoa que pedala com um grupo de 20 velocidades está apta a pedalar com SRAM sem nenhum tipo de perda de marcha. Você vai ter as mesmas marchas. Então, tendo isso dito, a parte técnica da coisa, vamos para a parte prática. Quando você tem um pé de vela de uma coroa só, você deixa de ter o câmbio dianteiro, que é uma das coisas mais problemáticas da bicicleta, é o câmbio dianteiro. As trocas de marchas são lentas, o que torna a bicicleta bem pouco eficiente. Também ele quase que proíbe que a roda traseira seja muito perto do movimento central, e aí entra a questão de geometria do quadro e uma série de coisas. Então, uma coroa só é muito mais eficiente. Por exemplo, um exemplo prático, você está com 20 marchas ou 27, 24, o que seja, e você está numa determinada coroa, está subindo, ficou pesado, você joga uma coroa para baixo, fica leve demais, você vai ter que trocar 2 cassetes atrás para equalizar de novo o teu RPM. Esse tempo de troca de marcha de coroa e 2 cassetes, você tem que aliviar a pedalada para não danificar a bicicleta, e você perdeu inércia, e nisso você perdeu eficiência. Os grupos 1 por 10, 1 por 11 ou 1 por 12, você não tem isso, você nunca troca a coroa no câmbio dianteiro, você só vai trocar a catraca, que é uma troca sequencial. Então você nunca tem essa perda de energia por estar acertando marcha. Então torna a bicicleta mais eficiente. A bicicleta obviamente fica mais leve, você tira um câmbio dianteiro, você tira a alavanca, você tira conduíte e cabos de aço. Isso reduz bastante o peso da bicicleta. Então quem tem dúvida se pode ir ou não, pega a conta, é só dividir o número de dentes da coroa pelo número de dentes do cassete, faz o ratio da sua bicicleta e vê depois o ratio da bicicleta com uma coroa só que você quer ou da transmissão. Depois disso feito, analisa o que você anda, onde você anda e se você realmente precisa daquela quantidade absurda de marcha. Lembrando que você tem uma mountain bike, uma bicicleta de trilha, não uma bicicleta de asfalto. Muita gente chega aqui, não, mas se eu tirar a coroa enorme, a 42, eu vou andar pouco no asfalto. Eu, pessoalmente, não estou muito preocupado em andar rápido no asfalto com uma mountain bike. Quero saber de me divertir na trilha. Então, as bicicletas com uma coroa são mais eficientes. Então, eu recomendo basicamente para todo mundo que sim, migrem para uma coroa só. Se puderem pegar um grupo de 11 com 11,46, praticamente todo mundo vai ficar satisfeito, quase ninguém vai faltar marcha. Se conseguir o NX, que está bem barato esse grupo agora, com 11,50, é um grupo extremamente elástico, aí, com 455% de diferença da mais pesada para a grande. E o mundo ideal seria pegar um Eagle mesmo de 12 velocidades, com 10,50, e aí você tem uma relação inclusive mais elástica do que a de 20 velocidades. Não vou entrar no mérito do novo XTR, que ele é 10,51, porque é um grupo ainda muito novo e obviamente quem puder comprar, compre, porque é espetacular, mas eu acredito que ainda está longe da realidade financeira da maioria dos brasileiros. Então é isso, 11 velocidades sim, faça a conta para descobrir também qual o tamanho da coroa ideal, 30, 32, 34, 36 ou até 38, dependendo da pessoa. E vá com fé, a bicicleta vai ficar melhor, vai ficar mais leve, vai ser mais eficiente e você vai se divertir muito mais. Então é isso, espero ter ajudado de alguma forma e qualquer coisa, pergunta aí que a gente responde, tá bom?